Este ensaio levará você através das prisões mais brutais e das realidades aterrorizantes por trás de suas paredes. Você consegue imaginar sobreviver em um desses lugares notórios? ADX Florence, Estados Unidos. Apelidada de Alcatraz das Montanhas Rochosas, a ADX Florence, no Colorado, é conhecida por abrigar os criminosos mais perigosos da América. Projetada para manter os detentos em confinamento solitário extremo, os prisioneiros na ADX passam 23 horas por dia em uma pequena cela de concreto. O isolamento constante levou muitos a chamá-la de uma versão Olimpa do inferno. Os presos têm contato humano mínimo, sem atividades em grupo, refeitórios ou contato físico com outros detentos. A única saída das celas é uma hora solitária em um pátio de concreto vazio. A ADX abriga alguns dos criminosos mais notórios, incluindo terroristas como o Nabomber Ted Kaczynski e chefes do narcotráfico como Joaquim El Chapo ou Guzmán. Construída nos anos 1990 para gerenciar prisioneiros que representavam perigo mesmo enquanto encarcerados, as celas possuem portas pesadas, pequenas janelas e móveis fixos, garantindo que os prisioneiros não tenham como se machucar ou prejudicar os outros. Apesar das medidas de segurança, o impacto psicológico nos presos é extremo. Estudos mostram que o confinamento prolongado pode causar sérios problemas mentais, incluindo alucinações, paranoia e depressão. Alguns presos recorrem à automutilação, desesperados por qualquer sensação de controle sobre o ambiente. A ADX Florence é um lembrete marcante do debate sobre ética em punições extremas. Desse tipo de isolamento é necessário para a segurança pública ou cruza a linha do tratamento desumano? A prisão pode ser segura fisicamente, mas o custo emocional e mental para seus detentos permanece uma questão assombrosa. Prisão de Black Dolphin. Localizada na fronteira entre Cazaquistão e Rússia, é uma das prisões de segurança máxima mais notórias do mundo, abrigando alguns dos criminosos mais perigosos do país, incluindo serial killers, terroristas e canibais. O nível de controle e vigilância dentro do Black Dolphin é sem precedentes, e as punições enfrentadas pelos prisioneiros são tanto psicológicas quanto físicas, projetadas para tirar qualquer sentido de humanidade. Uma das práticas mais incomuns e desumanizantes no Black Dolphin é que os prisioneiros são forçados a permanecer curvados com os olhos no chão sempre que são movidos fora das celas, o que os impede de ver o layout da prisão e planejar uma possível fuga. Os presos são mantidos sob constante vigilância, com os guardas checando a cada 15 minutos, garantindo que eles nunca tenham um momento de privacidade. A vida no Black Dolphin é sombria. Os prisioneiros passam 22,5 horas por dia em pequenas celas duplamente trancadas e monitoradas por câmeras, sem poder deitar ou descansar durante o dia. A única visão do mundo exterior é através de pequenas janelas com barras. Além do isolamento extremo, os presos enfrentam condições brutais, como alimentação precária e trabalho físico extenuante. A reputação da prisão é baseada no medo, e muitos prisioneiros nunca saem, pois a maioria cumpre pena de prisão perpétua. Histórias de abuso, tortura e maus-tratos são comuns, mas difíceis de verificar devido ao sigilo que cerca a instituição. Para os presos, Black Dolphin é um lugar de desespero, onde a ideia de reabilitação parece estar muito distante, se é que é considerada. Penitenciária de Carandiru. Localizada em São Paulo, Brasil, foi uma das maiores e mais violentas prisões do mundo. Construída em 1920, tornou-se infame não apenas pela superlotação e condições brutais, mas também pelo massacre horrível que ocorreu dentro de suas paredes em 1992. A história da prisão é um testemunho sombrio das falhas do sistema de justiça e prisional do Brasil, onde a violência e o descaso reinavam sem controle. No auge, o Carandiru abrigava mais de 8.000 detentos, muito acima da capacidade projetada, o que levava a condições desumanas, com os presos amontoados em pequenas celas, sem acesso adequado à higiene ou cuidados médicos. Doenças como HIV e tuberculose se espalhavam rapidamente. A falta de recursos e de pessoal criava um ambiente de tensão constante, onde motins e violência de gangues eram comuns. O massacre do Carandiru, em 1992, é um dos eventos mais infames da história da prisão. Durante um motim, a polícia militar invadiu a prisão, matando 111 detentos, muitos deles executados. O incidente chocou o Brasil e o mundo, destacando os problemas profundos do sistema penal brasileiro.
O Carandiru continuou a operar por mais uma década, mas nunca se recuperou completamente de sua reputação danificada. Organizações de direitos humanos condenaram as condições da prisão, pedindo seu fechamento. Finalmente, em 2002, foi fechada e posteriormente demolida, marcando o fim de um dos capítulos mais sombrios da história prisional brasileira. Prisão de La Sabaneta. Localizada em Maracaibo, Venezuela, é infame por sua superlotação extrema, violência brutal e condições horríveis. Descrita como uma das prisões mais mortais do mundo, ela é o epítome das falhas do sistema penal venezuelano, onde o Estado perdeu o controle para gangues violentas e a sobrevivência depende da aliança com as facções certas. Com capacidade para cerca de 700 presos, La Sabaneta frequentemente abrigava mais de 3.000 detentos, tornando as condições de vida insuportáveis. A superlotação é agravada pela falta de necessidades básicas, incluindo alimentos, cuidados médicos e até saneamento adequado. Os presos vivem em condições de imundície, com doenças como tuberculose e cólera se espalhando rapidamente. A desnutrição é generalizada, e os mais fracos frequentemente se tornam vítimas de prisioneiros mais poderosos. Gangues, que basicamente controlam a prisão, determinam quem tem acesso à comida e segurança. Guardas, muitas vezes em menor número e corruptos, são incapazes ou não têm vontade de intervir nas lutas de poder violentas que dominam a vida diária dentro da prisão. Um dos piores incidentes na história de La Sabaneta ocorreu em 1994, quando um motim resultou em um massacre que deixou mais de 100 presos mortos. A violência é brutal, com frequentes lutas com facas, assassinatos e tortura realizados por detentos que controlam seções inteiras da instalação. O governo venezuelano enfrenta fortes críticas de organizações de direitos humanos pela persistência dessas condições, e La Sabaneta serve como um lembrete claro do que acontece quando superlotação, corrupção e negligência colidem.